Agradeço a Vossa Excelência. Senador Lindenberg, pela ordem. Senhor presidente, nós vamos fazer a última pela ordem para entrar nas questões de ordem. O primeiro a apresentar questões de ordem. A senadora Gleice também tem uma pela ordem. Desculpe, senadora Gleice. O primeiro a apresentar a questão de ordem vai ser o senador Randolph e depois o senador Humberto Costa. Eu peço pela ordem, senhor presidente, porque tem um fato novo nesse processo todo. Antes nós estávamos julgando aqui o afastamento ou não da presidenta Dilma. Agora estamos discutindo também a blindagem ou não do presidente interino Michel Temer. Porque depois dos últimos fatos políticos do final de semana, onde se revela uma conversa do presidente interino no Palácio do Jaburu e depois uma contribuição em dinheiro vivo de 10 milhões, o presidente interino precisa ser investigado. Qual o problema, presidente Senador Lindenberg, essa não é uma palavra pela ordem. Vossa Excelência está trazendo um fato externo ao parecer que iremos discutir. Mas respeito Vossa Excelência. Eu também respeito muito Vossa Excelência, mas eu entendo que esta não é não é a palavra que é utilizada pela ordem. Então eu peço que Vossa Excelência conclua. Eu concluo dizendo o seguinte: o artigo 86, parágrafo 4º, senhor presidente, diz o seguinte: o presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. O fato é que, se for aprovado o impeachment, não tem investigação mais contra Michel Temer. Então esse é um tema que tem que ser levado em consideração pelos senadores. Mas eu acato a intervenção de Vossa Excelência. Pois não, senadora Simone Tebet, pela ordem. Obrigada, senhor presidente. Apenas eu gostaria, também na mesma linha do senador Agripino, que nós pudéssemos, e Vossa Excelência pudesse chamar a atenção do plenário, de que a instrução probatória do processo já se encerrou. E que aqui não cabe mais trazer sequer fatos novos. Qualquer senador pode usar a tribuna e falar o que quiser, porque esse é um processo de julgamento político. Trazer documentos, tentar juntar aos autos qualquer fato novo e já está intempestivo. Da mesma forma, senhor presidente, lembrar, porque por 2 vezes alguns aqui disseram que estão abrindo mão de recorrer ao plenário, de que Vossa Excelência é a instância máxima neste momento. Qualquer decisão e deliberação de Vossa Excelência tem que ser acatada de pronto por qualquer um dos senadores sem direito a recurso ao plenário, porque Vossa Excelência é a instância recursal. Se algum dos parlamentares se sentir ferido ou não concordar com a decisão de Vossa Excelência, cabe recurso ao plenário do Supremo Tribunal Federal sem efeito suspensivo no caso em questão. Acho que é importante, Vossa Excelência, lembrar isso aos colegas, porque já por 2 vezes eu ouvi dizendo: nós vamos abrir mão, vamos concordar, não vamos recorrer ao plenário. Não cabe recurso ao plenário, da mesma forma como não cabe, neste momento, trazer questões de mérito ou fatos novos. Pois não. Senadora Simone Tebet, lembrando que isso consta de um tópico, daqueles 24 tópicos do roteiro de trabalho que foi acordado entre todos os senadores, inclusive as lideranças presentes naquela reunião prévia que fizemos. Portanto, lembro, mais uma vez, com todo respeito pela Casa, que as decisões do presidente são irrecorríveis, salvo um eventual recurso ao Supremo Tribunal Federal. Senador. Se revela uma conversa do presidente interino no Palácio do Jaburu e depois uma contribuição em dinheiro vivo de 10 milhões, o presidente interino precisa ser investigado.
Qual o problema, presidente Senador Lewandowski? Lindenberg, essa não é uma palavra pela ordem. Vossa Excelência está trazendo um fato externo ao parecer que iremos discutir. Mas respeito Vossa Excelência. Eu também respeito muito Vossa Excelência, mas eu presidente. entendo que esta não é não é a palavra que é utilizada pela ordem. Então eu peço que Vossa Excelência conclua. Eu concluo dizendo o seguinte: o artigo 86, parágrafo 4º, senhor presidente, diz o seguinte: o presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. O fato é que, se for aprovado o impeachment, não tem investigação mais contra Michel Temer. Então, esse é um tema que tem que ser levado em consideração pelos senadores. Mas eu acato a intervenção de Vossa Excelência. Pois não, senadora Simone Tebet, pela ordem. Obrigada, senhor presidente. Apenas eu gostaria, também na mesma linha do senador Agripino, que nós pudéssemos, e Vossa Excelência pudesse chamar a atenção do plenário, de que a instrução probatória do processo já se encerrou. E que aqui não cabe mais trazer sequer fatos novos. Qualquer senador pode usar. Cabe recurso ao plenário do Supremo Tribunal Federal sem efeito suspensivo no caso em questão. Acho que é importante, Vossa Excelência, lembrar isso aos colegas, porque já por 2 vezes eu ouvi dizendo: nós vamos abrir mão, vamos concordar, não vamos recorrer ao plenário. Não cabe recurso ao plenário, da mesma forma como não cabe, neste momento, trazer questões de mérito ou fatos novos. Pois não, senadora Simone Tebet, lembrando que isso consta de um tópico, daqueles 24 tópicos do roteiro de trabalho que foi acordado entre todos os senadores, inclusive as lideranças presentes naquela reunião prévia que... Agradeço a Vossa Excelência. Senador Lindenberg, pela ordem. Senhor presidente, nós vamos fazer a última pela ordem para entrar nas questões de ordem. O primeiro a apresentar questões de ordem... A senadora Gleice também tem uma pela ordem. Desculpe, senadora Gleice. O primeiro a apresentar a questão de ordem vai ser o senador Randolph e depois o senador Humberto Costa. Eu peço pela ordem, senhor presidente, porque tem um fato novo nesse processo todo. Antes nós estávamos julgando aqui o afastamento ou não da presidenta Dilma. Agora estamos discutindo também a blindagem ou não do presidente interino Michel Temer. Porque depois dos últimos fatos políticos do final de semana, onde... tribuna e falar o que quiser, porque esse é um processo de julgamento político. Trazer documentos, tentar juntar aos autos qualquer fato novo e já está intempestivo. Da mesma forma, senhor presidente, lembrar, porque por 2 vezes alguns aqui disseram que estão abrindo mão de recorrer ao plenário, de que Vossa Excelência é a instância máxima neste momento. Qualquer decisão e deliberação de Vossa Excelência tem que ser acatada de pronto por qualquer um dos senadores sem direito a recurso ao plenário, porque Vossa Excelência é a instância recursal. Se algum dos parlamentares se sentir ferido ou não concordar com a decisão de Vossa Excelência,